A graça e a paz, queridos irmãos, nós vamos estar fazendo uma breve meditação aqui na carta aos Efésios, no capítulo 6. Vamos estar lendo do verso 10 até o verso número 20. Acompanhe comigo essa leitura. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permaneceis firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição do evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplicas por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Aqui, irmãos, esse é um dos textos muito conhecidos, muito falados, né, sobre guerra espiritual, batalha espiritual, muitas vezes mal interpretado, muitas vezes ignorado, e ele é às vezes mal interpretado pelo exagero que se dá aqui à guerra espiritual e a maneira como se encara esta batalha, que existe sim, nós temos um inimigo, há uma luta espiritual, mas muitas vezes também ignorado, por outro lado, de não estarmos conscientes ou estarmos envolvidos, engajados, atentos a esta batalha. Então, aqui eu quero simplesmente salientar aquilo que o texto nos diz. Então, em primeiro lugar, a Bíblia ela nos exorta em vários locais e também neste texto para o fortalecimento. Então, o verso 10 começa né, com esta palavra, fortalecei-vos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecimento é fundamental para a vida espiritual. Fortalecer-se no Senhor é estar alimentando-se a cada dia. O texto fala de oração. O texto fala da armadura, que é muito destacada, mas faz parte do fortalecimento. Não é simplesmente para a hora da batalha, é para todo o tempo. Então, fortalecimento espiritual através da oração, da vida devocional, da leitura e meditação e obediência à palavra de Deus é fundamental para toda a vida cristã. Segundo lugar, ele vai estar falando para revestir-se, né, no verso 11, de toda a armadura, mas eu quero destacar aqui que ele está enfatizando, Paulo enfatiza, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Outra versão, eu estou lendo aqui a versão Almeida século 21, mas
outras versões, como a Revista Atualizada, como a própria NVI, vão falar das astutas ciladas. Significa, irmãos, que a maneira como o nosso inimigo age não é uma maneira comum, como podemos imaginar nas batalhas, nos combates. Ele não vem com aquele ar de guerra, mas são astutas ciladas. Significa que ele age com sutileza, como podemos nos lembrar da tentação de Adão e Eva lá no Éden. O inimigo não se apresentou como inimigo, ele se apresenta de uma maneira amigável, ele vem com ofertas tentadoras, ele vem, como na tentação de Jesus também, oferecer-nos algo que até necessitamos. Se você tem fome, transforme essas pedras em pães. É algo que Satanás tenta a Jesus. Então, nós precisamos estar atentos a isso, que as ciladas que o inimigo vai nos oferecer, elas parecem ser coisas legítimas, parecem ser necessidades que temos, parecem no primeiro momento não estarem contrárias à nossa fé, parecem ser situações em que nós precisamos e que facilmente vamos nos envolver. Então, o inimigo, ele vai agir com astutas ciladas, com artimanhas e com estratégias que elas vão de encontro às necessidades ou até aos desejos humanos. Tiago, ele vai dizer que o inimigo nos atrai, nos seduz através das tentações. Então, precisamos estar atentos a isso. Em primeiro lugar, estarmos nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Segundo, estarmos ligados, atentos. Jesus diz para os discípulos no Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, a vigilância, porque o inimigo, ele age com ciladas que são astutas. Ele planeja, ele observa, ele age de uma forma atraente para a nossa carne. Então, lembrando-se daquilo que João nos ensina na sua primeira carta, capítulo 2, dos versos 15 a 17, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida, as coisas que procedem do mundo, essas coisas, elas são usadas pelo inimigo com as suas ciladas astutas. No verso número 12, Paulo salienta algo interessante, importantíssimo, que nós precisamos estar meditando nisso. Ele diz que a nossa luta não é contra pessoas de carne e osso, não é contra seres humanos, mas, entretanto, nós precisamos entender, a luta não é contra as pessoas, mas a luta vem através das pessoas. Então, Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, João capítulo 10, versículo 10. Então, ele rouba, ele mata e ele destrói através de pessoas. Então, tanto o Senhor Jesus, tanto Deus como o inimigo, eles vão agir através de pessoas. Então, Jesus Cristo, por exemplo, ele salva através de pessoas que pregam o Evangelho, através de pessoas que estão sendo usadas por ele para estar propagando a sua mensagem, para estar amando e acolhendo. Os dons espirituais são dados para que possamos cumprir esse ministério de levar a palavra de Deus. Então, Deus está salvando, está agindo no mundo através de pessoas, através da sua igreja. Mas da mesma forma, o inimigo, Satanás, ele vai agir através de pessoas. Pessoas roubam, pessoas enganam, pessoas mentem, pessoas matam, pessoas destroem a vida de muitos. E através de pessoas ele está agindo.
Porém, nós temos que olhar para estas pessoas e ver que elas estão escravizadas, que elas estão dominadas, que elas estão a serviço. Por isso, a Bíblia nos orienta a não focarmos na pessoa, mas sim através de que elas são apenas um veículo através do qual Satanás está agindo. Então, por trás de tudo isso, aqui o verso número 2 vai nos dizer que há os principados, os poderios, os príncipes desse mundo, os exércitos espirituais da maldade. Então, todos os demônios, todos os seres espirituais da maldade, eles estão por trás de tudo isso, seduzindo, enganando, agindo através dessas pessoas com o propósito de espalhar, de propagar, de seduzir, de conquistar, de levar o plano maléfico adiante. Então, nós somos atacados por pessoas, mas temos que ver que estas pessoas, elas estão a serviço de Satanás, elas estão sendo usadas por Satanás e, na maioria das vezes, não têm consciência disso. Na maioria das vezes, elas estão sendo enganadas, seduzidas, então, dentro da família, entre até mesmo irmãos, como Jesus exorta Pedro, por exemplo, não cogitas das coisas de Deus, arreda-te de mim, Satanás. Então, naquele momento, Pedro está sendo usado por Satanás, está sendo um agente para estar propagando as intenções, os planos malignos. Satanás não quer que Jesus vá à cruz. E por isso ele diz para Pedro, tenha pena de ti mesmo, mas Jesus diz, eu vim para isso. A cruz vai ser ali o local da vitória, o local da consumação da salvação, onde eu vou resgatar a humanidade do pecado. Sem a cruz não há salvação, sem a cruz não há perdão de pecados. Então, é isso que Pedro não entende e ele é seduzido, enganado por Satanás para estar agindo dessa forma e pronunciando aquelas palavras que até do ponto de vista humano podem ser com boas intenções, podem ser palavras de amor, de afeto, preocupação por Jesus, mas no entanto Pedro não está entendendo o plano de Deus. Pedro está aqui agindo dominado pelo inimigo. E é isso que nós temos, irmãos, que entender, que as pessoas elas vão fazer coisas erradas, vão agir com maldade, vão estar realmente roubando, matando, destruindo, mas fazem isso por estarem aprisionadas, por estarem escravizadas, dominadas e seduzidas por Satanás. Então, nós lidamos com pessoas. Nossa luta, ela é contra os principados, mas eles vêm através das pessoas. E então o que nós nos deparamos no dia a dia são com pessoas, não são demônios que estão ali nos assombrando. Não é assim que Satanás age. As ciladas que ele arma são astutas. Então, através de pessoas e através de pessoas que vão agir da forma como Satanás age, seduzindo, enganando, até parecendo. Ele, como na carta aos Coríntios, Paulo fala, se possível e se preciso for, ele se disfarça de anjo de luz para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Então, permanecer firmes, estar cientes de que as ciladas de Satanás são astutas, de que a ação de Satanás vem através das pessoas, mas nós não devemos lutar contra as pessoas, não devemos guerrear, odiar as pessoas, revidar contra as pessoas, mas sim contra aquilo que está por trás destas pessoas. Agora, quero destacar, irmãos, que
no meio desta luta, desta guerra, Paulo vai dizer no verso 13, algo importante que quero destacar, é que existem momentos de uma intensidade maior nesta luta, nessa guerra, nessa batalha. No capítulo 5, verso 16, somos exortados a remir o tempo, a aproveitar as oportunidades, em outras versões, porque os dias são maus. E os dias são maus porque vivemos num mundo de pecado, os dias são maus porque esse mundo jaz no maligno, os dias são maus porque nós pecamos e há pessoas pecando também, e a maldade se acumula, e há um diabo que nos tenta, e há todo um esquema, como nós vimos aqui no verso número 12, astutas ciladas, principados, potestades, dominadores agindo, tentando nos seduzir. 1 Pedro 5,8 diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Então os dias são maus. A vida nesse mundo é uma vida difícil, porque nós estamos vivendo aqui, irmãos, de maneira natural, dia após dia, o tempo vai correndo, nascemos, crescemos, envelhecemos, temos que batalhar, do suor do teu rosto ganharás o teu pão, e nós vivemos e nós estamos aqui dia a dia, mas a Bíblia fala que somos forasteiros nesse mundo, de que não pertencemos a essa ordem, de que surgirão novos céus e nova terra, e de que a esperança nossa deve estar em Cristo, porque esse mundo não é perfeito e nem mesmo ficará perfeito, mas vai ser destruído e transformado. É o que a Bíblia nos ensina, não é? Então, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis dos homens, Paulo diz em Colossenses capítulo 3. Então, os dias são maus, esse mundo é mau, e nós não vamos estar vivendo eternamente nesse mundo. Esse mundo está decretado o seu fim, o fim está próximo, né? Então, tudo vai passar. Só não vai passar a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Então os dias são maus, porque o mundo é mau, porque o mundo está marcado para uma destruição, e nós seremos resgatados deste mundo, desta ordem, e estaremos eternamente com o Senhor. Então, enquanto nós vivemos, o mundo vai ser mau, vai ter maldade, né? Jesus diz em João 16:33, para vencermos o mundo como ele venceu, né? Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No capítulo 6, verso 34 de Mateus, Jesus fala: basta a cada dia o seu próprio mal. Então, não é uma visão completamente pessimista da vida. Tem coisas boas nesta vida? Sim, existem coisas boas. Viver para Deus, cumprirmos a missão de Deus, amarmos como Deus nos ensina a amar, porém, todas essas coisas boas que podem acontecer são marcadas e cercadas também pela maldade, pela destruição, pelo choro, pela tristeza. Então, nós podemos nos alegrar. Paulo diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos ou alegrai-vos no Senhor. Então, a nossa alegria neste mundo, ela se foca única e exclusivamente no Senhor, em Deus, porque o mundo, o sistema, isso jaz no maligno. Amar ao mundo, amar as coisas que há no mundo, é uma advertência bíblica para não amarmos essas coisas, não nos apegarmos a essas coisas, mas amarmos a Deus, vivemos para Deus, focarmos na esperança, ajuntarmos tesouros nos céus, pensarmos que somos forasteiros aqui e que tudo isso vai passar. Então, os dias são maus. Mas aqui no verso número 13, Paulo está dizendo para nós que haverá um dia mau.
E para esse dia mau, Paulo diz que temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, temos que estar revestidos de toda a armadura e preparados, porque os dias são maus no geral, mas existem momentos de intensificação da maldade, de lutas maiores, de investidas maiores do inimigo. Jesus foi tentado, por exemplo, pelo diabo praticamente durante toda a sua vida, mas a tentação maior registrada aqui no Evangelho é em Lucas 4, Mateus capítulo 4, que o diabo vem no momento que Jesus está jejuando, ele termina 40 dias de jejum, e aí o diabo vem para o tentar. Talvez o momento ali do Getsêmani, que Jesus está em profunda dor e agonia, há esses momentos de intensidade nas tentações na vida de Jesus, e isso acontecerá também nas nossas vidas. Então, Paulo aqui nos adverte que nós, para estarmos resistindo no dia mau, precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e estarmos revestidos de toda a armadura, e estarmos conscientes de que a nossa luta não é contra as pessoas, embora sejam as pessoas que vão estar se aproximando de nós, mas temos que ver além de tudo isso, por trás de tudo isso, quem é o agente nesta batalha, em quem se concentra tudo isso, não é? De que há uma hierarquia de demônios, uma hierarquia da maldade que conspira contra nós e que vem com astutas ciladas. Por isso precisamos ter discernimento espiritual e estarmos fortalecidos no Senhor. E aí Paulo vai comentar a respeito da armadura, muito já foi pregado, falado a respeito disso, mas eu quero aqui resumir, destacando aqui que existem aqui nesta armadura muitas armas de defesa. Então, Paulo vai falar aqui da armadura, né? O cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação, não é? Mas há uma única arma de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, nós enfatizamos muito, falamos muito a respeito disso, desafiamos muito cada irmão a ler a Bíblia, a estar meditando na palavra de Deus, ler a Bíblia toda, estudar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, porque esta é a nossa única arma de ataque. Todas as outras são defensivas. Então, eu tenho que estar preparado. Foi assim que Jesus venceu ao inimigo, com a palavra. Aliás, Jesus, ele atacou o inimigo e foi certeiro o ataque de Jesus contra as tentações do inimigo, e ele usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No mais, irmãos, tudo nós precisamos resistir, porque a batalha espiritual, ela vem, e o inimigo, ele usa os nossos sentidos, ele nos tenta com aquilo que nós enxergamos, ouvimos, podemos tocar. Todos os nossos sentidos são alvos das tentações de Satanás. Portanto, na maior parte das situações, nós precisamos resistir, precisamos estar resguardados, precisamos estar aqui na nossa mente, prontos para estarmos resistindo, no sentido de não nos envolvermos, não nos deixarmos enganar
como Eva, que deixou o inimigo seduzir e não prevaleceu a palavra de Deus, mas sim o engano apresentado por Satanás atraiu, seduziu. Ela viu que era boa a oferta de Satanás e ela cedeu a isso. Tiago capítulo 4, versículo 7, ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a grande questão na batalha espiritual é estarmos atentos às ciladas do diabo. Nossos ouvidos, os nossos olhos, eles estarem bem atentos à nossa fé, o escudo que vai nos proteger dos dardos inflamados que Satanás vai lançar. Então a minha fé, ela precisa estar muito alicerçada, muito firmada, no Senhor. E a arma que eu tenho é a espada do Espírito, e eu preciso conhecer a palavra de Deus para que eu não seja enganado, seduzido, para que as ofertas malignas de Satanás, elas não venham atingir a minha alma, a minha vida emocional, os meus desejos, as minhas sensações, as minhas percepções, porque o inimigo age de uma maneira astuta e eu preciso estar revestido para resistir na maioria das vezes. E como eu ataco? Com a palavra de Deus. Então, eu preciso estar muito consciente de que a única arma ofensiva de ataque é a palavra de Deus. As demais armas são para minha defesa. E na guerra espiritual, na maioria das vezes, eu vou estar precisando estar me defendendo, porque as ciladas virão de uma maneira muito forte, porque são astutas, porque elas nem parece que é uma guerra, até parece que aquilo que vem contra nós é a nosso favor. Por quê? Ele disfarça, ele seduz, ele atrai, ele desperta, ele tem o objetivo de roubar, de matar, de destruir, mas ele não faz isso de uma maneira escancarada, escandalosa. Ele age de uma maneira sutil, ele usa pessoas, ele usa situações. Então, nós precisamos estar cientes disso. Paulo vai destacar a importância da oração. Então, são as duas práticas aí da vida cristã diária: oração e leitura da palavra. Oração e leitura da palavra. E, junto a isso, deve estar a obediência. Eu leio a Bíblia, eu oro e eu obedeço a palavra. Tiago vai dizer, capítulo 1, versículo 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, irmãos amados e queridos, nós vamos estar nesse domingo falando a respeito disso, será aí a última pregação na carta aos Efésios. Nós pregamos toda a carta aos Efésios nos últimos cultos e nesse domingo vamos estar falando mais a respeito dessas situações aqui que Paulo nos destaca na batalha, na guerra espiritual, que é diária, que é constante, que é intensa e que exige de nós fortalecimento espiritual, preparo espiritual. Eu quero nesse momento orar pela minha vida, pela sua vida, pela nossa caminhada cristã, pedindo que o Senhor Jesus nos fortaleça, nos abençoe, nos ajude a estarmos preparados para enfrentarmos os dias que são maus e principalmente o dia mau, que é aquele dia intenso, onde as forças espirituais da maldade parece que se concentram em algumas situações que nós estamos aí tendo que
estar vencendo com a palavra de Deus, com o escudo da fé, com toda a armadura de Deus, nos defendendo para que não sejamos atingidos por isso. E vale ressaltar aqui, irmãos, que a questão que Paulo salienta aqui no verso número 13, esse dia mau não é um dia de 24 horas, mas ele deve ser entendido como uma fase, como um período na nossa vida de intensidade maior nas tentações, na luta, na guerra espiritual. Então, parece que em alguns momentos, embora haja todos os dias uma tentação maligna, o mundo todos os dias com várias e várias ofertas, que tentando nos atrair, nos seduzir, o diabo, nosso adversário ao nosso derredor, procurando ali estar de alguma forma nos atingindo. Então todos os dias enfrentamos tentações, mas parece que há fases, há momentos, há situações da nossa vida onde há uma intensidade maior, uma luta maior, um período de tempo em que parece que a gente tem que ter ali um esforço muito grande para resistir, para que possamos estar prevalecendo contra os nossos inimigos aí, né? Então quero orar e convido você a nesse momento também orar por sua vida. Senhor nosso Deus, nós sabemos que o Senhor venceu o mundo e o Senhor venceu como ser humano, sendo tentado à nossa semelhança. Viveu no mundo como nós estamos aqui, um mundo mau, um mundo caído pelo pecado, um mundo onde Satanás, através de pessoas, procurou o tempo todo atingir o Senhor, afastar o Senhor do seu propósito, mas o Senhor venceu. E o Senhor nos diz para termos bom ânimo e nós podemos vencer. Paulo vai salientar na carta aos Romanos, no capítulo 8, que nós somos mais que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Então, Pai, nós precisamos, ó Deus, agir assim, como mais que vencedores, porque o Senhor já derrotou o inimigo e nós podemos também estar resistindo, vencendo a cada dia com a força do seu poder em nós. Nos ajuda a estarmos nos revestindo da tua armadura para resistir às astutas ciladas do diabo, para termos discernimento, para estarmos, ó Deus, firmados, ó Pai, manejando bem a palavra da verdade, como Paulo fala para Timóteo, para se apresentar como obreiro aprovado, e que nós venhamos, ó Pai, em obediência à tua palavra, estarmos cada dia caminhando vitoriosamente em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos dê força para permanecermos firmes até o dia de Cristo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, que essa palavra sirva de encorajamento para a sua vida, para o seu dia a dia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.